Olá, amante do terror! No vídeo de hoje, eu irei lhes apresentar uma teoria criada por mim do porquê SCP-682 não atacou o 053. Muitos falam que é amizade, outros falam que é medo. Já eu vou falar o que eu acho e o que pode ser. E não apenas isso, vou mostrar os pontos do porquê eu acho isso. SCP-682 é um réptil que possui a habilidade da regeneração, e a maior prioridade em questão a ele é a sua destruição, e várias vezes já foram testadas várias maneiras de tentar matá-lo, porém sem sucesso, pois seu corpo é completamente indestrutível. E o teste que mais colocou à prova sua indestrutibilidade foi com o SCP-536, uma câmara que muda as constantes fundamentais da física, tal como a gravidade, a velocidade da luz, etc. Mas a principal grandeza que foi alterada justamente para esse teste com o SCP-682 foi a radiação θ, um dos mais altos níveis de radiação, que mesmo em baixa quantidade, pode ser letal, pois é um subproduto da antimatéria. Então já dá para ter uma noção do quão perigoso é isso. Porém, eles não iriam utilizar quantidades baixas de radiação θ para destruir o 682, e o resultado foi a desintegração até 1% do seu corpo, um pequeno pedaço de matéria que não era destruído de jeito nenhum por causa da sua ligação quântica. Então isso quer dizer que 682 pode se adaptar a qualquer situação, pois já foi feito um teste com o SCP-3930, basicamente um lugar que não existe, e qualquer coisa que pise lá deixa de existir também, mas permanece visível por um tempo antes de desaparecer. 682 foi para lá e literalmente deixou de existir, mas por causa dessa imagem, ele começou a atacar, entre aspas, os funcionários, porque ele não estava realmente atacando. A sua imagem estava fazendo com que os funcionários simplesmente tivessem uma morte cerebral. E depois de 15 horas, lá estava ele de novo, inteiro, dentro da sua cela. Então, com todos os testes feitos com SCP-682, podemos levar em consideração que, além de indestrutível, ele pode se adaptar a qualquer coisa, ou quase qualquer coisa. O que nos faz chegar à conclusão que a destruição física não é o suficiente para destruí-lo, e há uma explicação para isso. Lendo os testes, eu descobri uma hipótese levantada pelo próprio pesquisador. SCP-682 não está vivo, pelo menos não está vivo da forma que a gente entende. Mas o que isso quer dizer? Que SCP-682 já está morto? Não necessariamente. Explicando de uma melhor forma, ele é como um zumbi, que pensa, fala e se regenera. Então ele é algo que está entre a vida e a morte, onde não é vivo, mas também não é morto. E, como todos sabemos, algo que não vive, não morre. Mas ele não é apenas um morto-vivo, ele é algo a mais que isso. É quase como se a morte não conseguisse o alcançar, porque ele não tem vida. Então é por isso que em todos os testes ele sempre volta, pois a sua não-vida não permite que ele morra, e não importa as circunstâncias, sempre vai restar um ou mais resíduos de sua essência, e ele vai voltar. Ele já voltou até mesmo da literal não existência. Eu tenho uma teoria que quando ele sofreu com a imortalidade, não foi só o fardo de não morrer, mas sim, ele virou um morto-vivo. E a coisa que realmente o move é o ódio mortal, não só pela humanidade, mas por qualquer coisa viva. Mas e se existisse algo que o fizesse voltar à vida? Eu não sei explicar direito, mas fazê-lo voltar a ser um ser vivo. A grosso modo, e se algo ou alguém pudesse retirar a sua imortalidade? Eu sei, foi um castigo divino, porém não há nada que impeça que haja algo que refute isso.
Até porque, por exemplo, o livre-arbítrio foi dado aos humanos, mas houve e ainda há escravidão. Ou seja, o livre-arbítrio foi retirado de humanos pelos próprios humanos, ou também a própria terra, dada pelo Senhor, mas que está sendo destruída pouco a pouco pelos humanos. Então não há nada que diga que não há como retirar a imortalidade de SCP-682. Dito isso, quem pode fazer tal façanha? Uma criança igualmente imortal, chamada de The Young Girl, conhecida como SCP-053. Eu já fiz um vídeo falando quem ela é e sobre uma possível origem, mas é apenas uma teoria. Então, eu não vou levar em consideração, por justamente ser uma teoria. Ela foi colocada dentro da cela do 682, com a esperança que ele atacasse e morresse, ou que simplesmente não fizesse nada, mas surpreendentemente, eles começaram a fazer amizade, com o lagarto indestrutível ficando dócil, mas dócil apenas com ela, pois quando foram retirá-lo da cela, ele atacou os funcionários instantaneamente. Há quem diga que isso foi uma pura e simples amizade, porém eu penso diferente. Na verdade, a garota e os outros podem ter pensado que era amizade. Porém, na visão do 682, aquela garota era a sua possível destruição. Na verdade, ele estava sentindo era medo. Vou explicar. SCP-053 tem a habilidade de fazer com que todo ser que ataque morra instantaneamente. Porém, SCP-682 já está meio que morto de certa forma, então não faria sentido ele ter medo. Porém, de outro lado da moeda, e se o poder de SCP-053 faça os seres também voltarem à vida? Eu acho que como um ser morto-vivo já não pode morrer, então só resta voltar à vida, um estado onde a morte já pode o alcançar. Então, se SCP-682 sequer cogitasse em atacá-la ali, ele não apenas iria voltar à vida, mas a sua imortalidade também iria ser retirada. Ou seja, ele ficaria suscetível à morte. Ele até poderia não morrer instantaneamente, mas o fato dele estar vivo já o deixa em uma posição que ele já não é mais imortal. E aparentemente, ele sabia disso, pois os seus sentidos enviaram sinais de completo perigo. Então, apenas para garantir, deixou que ela fizesse o que quisesse. Há duas coisas que reforçam essa teoria. A primeira é que não faz o menor sentido ser amizade, pois SCP-682 é simplesmente uma máquina de matar movida pelo ódio a todo tipo de vida existente, sedento por sangue, e ele já mostrou não ter piedade de ninguém, não importa o quanto implorem ou sintam medo. Isso só o irrita ainda mais e faz com que o seu ódio aflore. Aí simplesmente do nada chega uma criança aleatoriamente e ele fica dócil? E não, ele não ficou assim porque ela é igual a ele, pois ela está longe de ser igual a ele. Até porque SCP-096 também é praticamente imortal e é uma máquina de matar, e mesmo assim os dois se odeiam. A segunda coisa é que já foi feito 2 testes horríveis com crianças humanas que foram levadas até a cela dele. A primeira criança, obviamente, gritou de medo e 682 a devorou. A segunda foi dopada para não exibir sinais de medo. Ela olhou para o 682 e sorriu, mas mesmo assim, sem dó nem piedade, ela foi devorada por ele. E por mais que sejam testes cruéis, eles reforçam a teoria. Ah, e a Fundação não teve nada a ver com isso. Foi um único pesquisador sádico chamado Dr. W que fez isso sem permissão. E, felizmente, ele teve o mesmo destino. Foi colocado dentro da cela do 682 para ser devorado também. Então é bem importante dizer que não foi a Fundação que conduziu esses testes. Foi apenas um pesquisador maluco.
Mas, em conclusão, isso nunca foi amizade, e sim o medo de voltar a poder morrer e não poder cumprir o seu desejo de exterminar tudo que é vivo nessa terra. E uma das poucas coisas capazes de matá-lo é essa inocente garotinha que aparentemente não tem nada demais, mas pode ser usada como um último recurso, tanto para a contenção quanto para a exterminação total do 682.